Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, porque hoje temos aí jogo importante, os jogos importantes. Flamengo jogará hoje contra o Fluminense, jogo fora de casa clássico aí. O Flamengo tá com muitas baixas e vamos ver aqui também foi que a mídia paulista, né, do Jogo Aberto falou sobre essa partida, assim também como a partida de Palmeiras e Vitória. Duelos que vão valer a liderança do campeonato, hein? Vamos ver o que o Cicinho falou, o que o Edu Dracena falou, que o Ronaldão e que a Renata falando também falou. Teremos informações aí sobre essa partida, palpites e muito mais. Já se inscreve, ativa o sino, deixa o like, deixamos os créditos e agradecimentos aí para o Jogo Aberto da Bandeirantes. Vamos ver. Bom, vamos ao Maracanã agora. Lá está o Thiago Carvalho, preparado para esse grande duelo. Vale liderança, vale vaga na Libertadores, vale muita coisa. Teremos um Fla-Flu no Maraca. Thiago, tudo certo por aí, aquele bom dia. Agora, o problema é o Pedro, mas aí não é Brasileirão, é Libertadores na parada. E agora, conta as notícias. Exatamente, Renata. Muito bom dia pra você, Cicinho, Edu, Ronaldão. Bom dia a todos. Informação de última hora e ruim pro Flamengo, tá? Pedro muito provavelmente está fora não só da final da Libertadores, mas também da temporada. O Pedro tem uma lesão considerada grave no reto femoral da coxa esquerda. E eu vou tentar explicar mais ou menos o que isso significa. É um músculo de força, então é uma lesão que demora um pouco mais, ela se recupera de forma mais lenta. Se fosse uma lesão leve nesse músculo, ela já levaria cerca de 2 semanas, o que tiraria o Pedro já da final da Libertadores. Como é uma lesão um pouco mais grave, ela pode levar de 4 a 6 semanas. E como último compromisso do Flamengo, caso conquiste a Libertadores, pode ser a final do Mundial de Clubes, esse jogo aconteceria no dia 17, então mesmo que o Flamengo se classifique para o Mundial, jogando o último compromisso no dia 17, o Pedro dificilmente teria condições de entrar em campo nessa partida. Numa situação mais comum, que seria do Flamengo não vencendo a Libertadores e conquistando apenas ali a última rodada do Campeonato Brasileiro, disputando a última rodada do Campeonato Brasileiro, o último compromisso do Flamengo seria no dia 7. Então o Pedro também não teria condições de voltar a campo ainda nessa temporada, ficando fora então dessa reta final de competição em 2025. Bom, o Pedro já voltava a treinar com os demais jogadores de forma mais tranquila, principalmente na academia. Essa semana ele voltou a treinar em campo com os demais atletas, ele se recuperava ainda daquela lesão no antebraço direito, o osso já está ficando consolidado, ele poderia voltar às atividades, tinha até uma previsão de que ele jogasse alguma minutagem contra o Atlético Mineiro 4 dias antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, para voltar a ganhar aquele ritmo de jogo, o que não vai mais acontecer. Bom, em relação à partida de hoje, que é o que importa para esse momento, Pedro já estava fora, mas o Flamengo, que teve 12 desfalques contra o Sport, vai ter alguns retornos, principalmente aqueles jogadores que estão retornando das seleções. Em relação aos estrangeiros, Arrascaeta, Varela e Plata, Carrascal e o Vinha voltam hoje à tarde, ficam à disposição. Alexandro e o Danilo, voltando da seleção brasileira, chegam mais tarde. No Fluminense, apenas o Martinelli é novidade para a equipe, mas claro, preparamos uma reportagem com todos esses destaques para o clássico de logo mais. Todo clássico tem história própria. O desta quarta pode ser determinante em páginas individuais de cada equipe. Quando pisar no Maracanã logo mais, o Flamengo vai estar defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 5 rodadas para o fim. Do outro lado, um Fluminense mandante da partida e que sonha com uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. A equipe tricolor teve bastante tempo para trabalhar. Aproveitou a pausa da data FIFA para recuperar atletas e pode ter o retorno de Paulo Henrique Ganso à lista de relacionados. O meia não joga há mais de 2 meses, se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha. Outro assunto nos bastidores dos últimos dias foi o interesse do Milan na contratação de Thiago Silva, noticiado pela imprensa italiana. Apesar de pegar a diretoria de surpresa, que tem o interesse em estender o vínculo do zagueiro até o final de 2026. Nesse momento, a informação não preocupa. A novidade em relação à última escalação é o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. A provável formação de Zubeldia tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva,
Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Apesar de começar no banco, John Kennedy, apelidado de Caçador de Urubu pela torcida tricolor, prometeu dificultar o caminho do rival. Se não vamos ser campeão do brasileiro, não pode deixar ele ser ele também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tenta atrapalhar o máximo. Sim. O Flamengo não teve descanso. Inclusive, foi durante a data FIFA que o time de Felipe Luiz recuperou a ponta da tabela e abriu 3 pontos do Palmeiras. Depois de ter tido 12 desfalques na última rodada, o Flamengo vai contar com o retorno dos 7 selecionáveis a tempo do Clássico. Os estrangeiros chegam durante a tarde, enquanto Alexandro e Danilo apenas poucas horas antes da partida. Os jogadores vão precisar ser reavaliados para saber se terão condições de entrar em campo. A principal expectativa está em Arrascaeta, ainda mais depois desse golaço de bicicleta marcado ontem contra os Estados Unidos, apesar da derrota por 5-1. O camisa 10 foi justamente quem ficou mais tempo em campo, 67 minutos. Vinha jogou apenas o primeiro tempo e Varela ficou no banco. Retornam também Carrascal, que esteve com a Colômbia, e Plata, que defendeu o Equador. Reforço certo é Jorginho. O meia está recuperado da lesão muscular na coxa e treinou normalmente. Léo Ortiz também participou das atividades. Se recupera do estiramento no tornozelo e tem menos chances de estar na lista. A má notícia é Pedro, que além de ainda se recuperar da fratura no antebraço direito e já não teria condições de jogo, ontem sentiu dores na coxa esquerda durante o treinamento, passou por exames e uma lesão foi constatada. O atacante já iniciou o tratamento no departamento médico. O provável Flamengo, antes da avaliação dos atletas que estavam com as seleções, tem Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul ou Jorginho e Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã às 9h30 da noite. Um Fla-Flu que, mais uma vez, promete marcar a história do Clássico. Que jogo é esse? Muito importante para o final do campeonato. O Fluminense tem chances reais de Libertadores. É um time que vem evoluindo com subeldia, Cicinho. Chora, coração. Quem diria, hein? E o Flamengo, líder do campeonato, pensando em Libertadores também. E vem essa notícia ruim do Pedro. E aí, Rona, sem o Pedro para a Libertadores... De novo, Pedro, né? Porque o Pedro é um jogador que pode decidir qualquer partida. Vocês falaram que não tem ninguém para decidir e definir no Brasil. Olha a seleção também esperando pelo Pedro. E a gente não sabe como é que foi essa lesão dele, como ela está ainda, né? Como aconteceu. Nós esperamos que pelo menos ele participe um pouco dessa final do Campeonato da Libertadores. Olha, você quer que ele participe? Porque é um jogador essencial que faz gols. Ó, essa é a nota do Flamengo. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nessa quarta-feira, realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna. Aí que beleza, o braço melhorou. Agora tomou Lembrando muito leite, que a Libertadores é agora no dia 29, né? pouco tempo. semana que vem. Não, para Libertadores eu acredito que ele não... Que é isso, não se Chico? recupera, não. Olha o Ronaldo. Coração, Não, oração. Não, Também não adianta chegar sem condições. Ó. Mas meio tempo dá. Problema muscular é difícil, precisa de repouso, envolve também repouso, eu acho muito difícil. Mas o Flamengo tem um time aí com grandes jogadores também, lógico, o Pedro faz falta. Tem o Bruno Henrique que está liberado para jogar. O Plata está suspenso para a final da Libertadores. E o Bruno Henrique está aí e a seleção fazendo também gol. lamenta, né? Porque jogador com a característica e qualidade do Pedro merece sim uma chance na seleção, até para essa questão da avaliação, né?
E o Pedro, a gente sabe que o Flamengo está disputando uma reta final de temporada bem dura. Tem a Libertadores, mas tem o Campeonato Brasileiro, que ele seria super importante também. E caso ele não consiga esse ano ainda estar 100%, que para 2026, com Copa do Mundo, calendário que começa em janeiro, não é? Com eventos mais importantes também que foram antecipados, que o Pedro possa estar à disposição, Edu. Claro, e é um jogador importantíssimo, independentemente do clube ou não. A gente espera ter os melhores jogadores na seleção brasileira. E o Pedro é um deles, principalmente as características que hoje a seleção brasileira carece muito. Então, com certeza, espero que ele possa ter uma boa recuperação. Qualquer jogador tem uma lesão, Renato, é muito ruim. Nós que jogamos futebol, quando a gente tinha uma lesão, a gente já ficava desanimado, ficava muito triste. E pior eu joguei com o dedinho do pé quebrado, Edu. Esse jogo é pra jogar assim, velho. Uma coisa o Douro, o dedinho do pé quebrado, batendo tiro de meta com o pé esquerdo. Você não corria nem em 5 metros. Isso é hora, velho. Você ficava parado no gol, você nem saía do gol nem direito. Nem usava goleiro com os pés. O que não usava? Eu que já inventei naquela época a saída de bola com o pé. Eu vou te mandar um vídeo meu dando um carrinho fora da área. Você tomou um carrinho lá. Edmundo, errei. A saída com os pés dele é carrinho. Era a saída assim, dando tabela. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A diferença de um e do outro. De um lado, um jogador que faz gol, que nem o Pedro na final da Libertadores. O Pedro vai lá e faz gol. Pá. Do outro lado, o cara que só cai dentro da área. Aonde? Só cai. O Tigrinho só cai. E é pênalti. Só cai. E hoje não foi pênalti? Iludindo a arbitragem brasileira. Um só cai e o outro vai arbitragem brasileira. Aí a arbitragem lá europeia foi lá e marcou. Quando é pênalti, Ronaldo. Não tem que discutir, meu irmão. Esse jogo é bem perigoso pro Flamengo, não só por ser um clássico, mas porque o Fluminense gosta de aprontar pra cima do Mengão. É o Flu, né? Tem empate na parada, de vez em quando ganha. O Flamengo nem sempre se dá bem contra o Fluminense, que tem um interesse real que é a Libertadores. E aí, Ronaldão? E aí é um time que briga muito, né? Quando estava na mão do Renato, era uma equipe coesa, tanto é que fez um grande Mundial. Na verdade, foi o melhor time brasileiro desse Mundial foi o Fluminense. Querendo ou não, foi o Fluminense. E o menino Henrique no meio de campo jogando muita bola. Que eu errei o nome dele aqui. Conseguimos mudar até o nome dele, né? O Hércules jogando muita bola. Pesquisa lá. Pesquisa lá. Fluminense jogando demais. Eu acho e não tinha o Lúcio Acosta ainda, que agora o Zubeldia descobriu esse menininho Acosta, hein? Ele é do infantil, juvenil? Tamanho dele que joga muita bola. Lúcio Acosta, mas joga muito bem. É um meia clássico, baixinho, rápido, se aproxima bem do ataque, não é? Hoje vai com o Everaldo ou com o Cano? Será o Cano? Não sei se o Everaldo chuta pro gol, o Everaldo quer gol. Hoje tem que ser Everaldo. Serna e Canóbio garantidos. Sim. O Canóbio é filho do Zubeldia, né? E que entra em campo também, além da rivalidade. Martinelli voltando também. É a possibilidade que o Fluminense tem de não deixar o Flamengo ser campeão, né? Porque, assim, o torcedor muito vai cobrar bem, Cícero João. Esse é o aspecto. Não, mas o torcedor cobra. Ó, o rival, se ganhar hoje o Clássico, vai ter mais moral ainda até o final da competição. Então, cabe ao Fluminense tentar parar aí e beneficiar o Palmeiras. E o Fluminense brigar pela Libertadores também. Sim. E é muito dinheiro financeiramente. O Fluminense vai estar na Libertadores. O Edu arrumou mais um time agora. Vou dizer mais uma coisa. Pouca gente comentou porque foi 0-0, mas o último resultado, Cruzeiro e Fluminense. O Fluminense fez frente a um time que faz uma campanha maravilhosa na Série A esse ano. Sim. Vai pegar o Corinthians na Copa do Brasil. Então, atenção, hein, pessoal. Direto para o Rio de Janeiro, ao vivo, o Rafael Marques está com a gente. Agora são 11h03. Temos atualizações envolvendo o Pedro e as atualizações não são boas para o rubro-negro. Rafa, tem jogo hoje e tem essa notícia, então, para o flamenguista. É isso, Bruno, Breiler, Jailson, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Logo mais tem aqui no Maracanã o Fla-Flu pela 33ª rodada, 34ª rodada, né, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro, mas isso ficou em segundo plano após a confirmação hoje pela manhã, oficializada pelo próprio Flamengo, da lesão muscular na coxa esquerda do atacante Pedro. Para contextualizar para o torcedor que acompanha aqui o Sport Center, ontem na atividade comandada no Ninho do Urubu, Pedro deixou o treino mais cedo, reclamando de dores no local. Foi submetido a uma ressonância magnética e esta ressonância detectou uma lesão muscular. O Flamengo não divulgou o grau da lesão, mas como se trata de um músculo de alavanca, o que se sabe é que ele não consegue voltar a atividades em menos de 30 dias. Significa dizer que o Flamengo não terá o Pedro na reta final do Campeonato Brasileiro, na decisão da Conmebol Libertadores, e se o Flamengo passar, ganhar do Palmeiras e for para jogar a Copa Intercontinental, o Pedro também não tem condições de participar desta competição.
competição. Em outras palavras, o ano de 2025 terminou para o atacante do Flamengo, Pedro. Mais informações você acompanha na matéria assinada pelo Bruno Andrade em espn.com.br. Mas essa é a notícia muito chata, muito triste para a torcida do Flamengo e para o jogador. Pedro, curado da fratura no antebraço direito, agora tem uma lesão muscular na coxa esquerda e por isso não joga mais em 2025. Já emendando com o Fla-Flu, né, Bruno? Afinal de contas, o jogo é importante logo mais. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, está 3 pontos à frente do Palmeiras. O Fluminense é o 7º colocado, busca chegar à 6ª colocação, cada vez avançar mais, pensando em jogar a fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026 e, obviamente, são realidades peculiares para as duas equipes. O que se sabe é que mais de 62 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada, o que dá a garantia de mais um baita público aqui no Maracanã, no Fla-Flu de logo mais. Primeiro turno, o Flamengo venceu por 1-0, gol de quem? Do Pedro. Àquela altura, ele voltava a vestir a camisa rubro-negra, uma vez que estava superado o episódio envolvendo o jogador e o técnico Felipe Luiz. Em relação às equipes, a do Flamengo é um grande mistério, depende da maneira como os jogadores que participaram da data FIFA pelas suas seleções vão se apresentar hoje à tarde na concentração. Eu falo mais sobre isso na próxima participação, mas o que se sabe é que o Jorginho está de volta, está à disposição, e o Léo Ortiz tem remotas possibilidades de atuar contra o Fluminense. E do lado do tricolor, o técnico Luiz Ubeldia conta com a volta do Martinelli, e assim ele pode escalar o chamado meio-campo ideal da equipe do Fluminense, com Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. Enfim, Fla-Flu logo mais, 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro, rodada 34, e o Pedro só em 2026, Bruno. Notícia do dia e a notícia ruim, então o Pedro era uma corrida contra o tempo e essa corrida contra o tempo acabou lesionando então o músculo posterior da coxa do Pedro, Jailson. Que desfalque pro rubro-negro. Baita desfalque, enfim, assim, o Pedro correu para justamente tentar ali, né, o departamento todo médico, o departamento de futebol, né, justamente para curar ali a lesão do braço e acaba aí com lesão muscular e se sendo mesmo posterior da coxa, esquece, não tem jeito, não adianta. No mínimo aí realmente 1 mês para conseguir fazer a recuperação, ainda mais o Pedro, que já tem toda um cara mais forte, né? Então a sustentação demanda ainda mais trabalho de recuperação. Então assim, uma perda considerável para o Flamengo, porque a gente já falou aqui, né? Não tem reposição. Não tem ninguém com essa característica no elenco do Flamengo. Então, o elenco como um todo, né? O time muda a forma de jogar sem o Pedro. Então, assim, os substitutos, seja o Bruno Henrique, seja o próprio Juninho, o Alacian, todos eles têm que... O Flamengo muda, não tem mais o pivô, não tem mais a referência, não tem mais o cara que domina a bola de costas. Vai ser um jogo mais direto. Tentar alçar a bola, né, nas costas da defesa para esses caras ganharem na velocidade. E a gente lembra que muito da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras recentemente no Maracanã passou pela grande atuação do Pedro. Exato. É um baque grande para o Flamengo a perda do Pedro, porque havia, sim, uma expectativa boa de que ele se recuperasse até a final da Libertadores. E pensando em final da Libertadores, já não tem uma alternativa que o Felipe usou bastante, que é o Plata. Então vai ter de pensar se vai mesmo de Bruno Henrique, aproveitar a estrela que ele tem. Mas pensando em final de temporada, o Flamengo perde mais um jogador para a rotação nesse momento que é crítico da temporada. Se pensar ainda que caso ganhe a Libertadores, tem Mundial, o Flamengo vai precisar agora contar com o elenco. Por sorte, nessa mesma semana, o Flamengo teve boa atuação de Michael, de Cebolinha voltando, quem sabe tem agora uma sequência, de Juninho retomando confiança, marcando gol, pode ser um jogador importante aí nessa variação, não acredito como titular, mas até para descansar o Bruno Henrique em alguns jogos, mas de fato, como o Jailson falou, não há reposição ao Pedro, não há um jogador com essas características e naturalmente, né, até para o torcedor rubro-negro, o impacto de ir sem o Pedro para a final da Libertadores já sai ali com um ânimo abalado, porque inevitavelmente, além de ídolo, é um goleador e naturalmente vai fazer falta nessa reta final da temporada. Hoje a posição é do Plata, não pensando em Libertadores, claro, né? Mas é do Plata ou do Bruno Henrique? Era do Plata, mas com os erros, né, que ele acabou cometendo, acredito que o Bruno Henrique, até fazendo gols, né? Tendo um pouco mais de dinâmica ali com a parte ofensiva, acho que o Bruno Henrique sai da frente. Era do Plata, mas
essas questões recorrentes de cartão vermelho, eu acho que ele acaba ficando um pouco para trás. Perdendo um pouco de espaço, né? E o mais louco, depois que o Pedro pediu para não jogar como referência. Bruno Henrique pediu, né? Falou, ou pelo menos falou que não era a preferência dele, agora né? Vai ter de ir. Agora vai ter que ser assim. Bom, a gente fala mais do Flamengo na sequência, claro, o Palmeiras também interessa. Pois é, galera, e sobre esse jogo temos aqui a provável escalação do Flamengo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo o GE, né, a gente tem aqui o Rossi no gol, né? Paredão aí do Flamengo. Teremos o Emerson Royal, né, de lateral direito. João Vitor ou Danilo, provavelmente João Vitor, porque Danilo foi convocado, né? Chegou a atuar ontem contra a Tunísia. E o Léo Pereira, né? Dificilmente teremos o Léo Ortiz. Parece que o Léo Ortiz está se recuperando ainda e não vai atuar, né? E o Ayrton Lucas, deveria ser aqui o Alexandro, mas também foi convocado, né? Atuou e tal. Aí também é uma baixa que o Flamengo vai ter. Teremos o Pulgar, que é um reforço importante aqui para o Flamengo, em minha opinião, que ele não chegou a ser convocado. É o titular absoluto dessa posição, né? E mais à frente teremos Saul ou Jorginho. Mais provavelmente Saul deve atuar, né? Jorginho parece que é outra baixa também. Jogador que seria muito importante para esse jogo, mas não estará. E aqui na frente que nós teremos, né, as principais baixas do Flamengo, né? Que possivelmente teremos o Everton Cebolinha jogando, embora contra o Sport ele conseguiu fazer uma boa atuação, né? Mas aqui é uma posição que a gente sabe que seria, né, talvez o Carrascal poderia estar atuando aqui, né? Nessa ponta aqui. Mas segundo a possível escalação, segundo o GE, seria Everton Cebolinha ou o Alacian, né? Poderia encaixar aqui também o Samuel Lino, né? Provavelmente, mas parece que vai ser uma espécie aqui de Cebolinha na ponta direita, né? Ou ponta esquerda, melhor dizendo, o Alacian. Ponta direita, Luiz Araújo, né? Plata. Ele foi convocado, se eu não me engano também está suspenso ainda, né? Eu não lembro direito, mas parece que ele está suspenso ainda, né? Do último jogo. E o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique e Samuel Lino. Bruno Henrique é aquele cara que ele costuma aparecer em jogos importantes, né? O Bruno Henrique é um cara extremamente importante e em jogos assim ele costuma aparecer. Parece que esse vai ser aqui o desenho do Flamengo. Claro que mude aqui, né? Pode ser que mude uma peça ou outra aqui, né? Pode ser que mude possivelmente, mas parece que o desenho vai ser aqui, né? Vai ser esse aqui, né? Vai ser um 4-2-4, né? Pelo que eu percebi, assim, 4-2-4 ou um 4-4-2, né? Uma formação um pouco diferente aqui do Flamengo, né? Tendo ali dois atacantes. Eu até achei que o Cebolinha ele jogaria de ponta esquerda, mas não. Parece que o Cebolinha ele vai jogar ao lado do Bruno Henrique aqui, né? Por isso que pode ser até alterado pelo o Alacian, né? Pode ser um jogador que pode entrar também. Mas parece que esse que é o desenho. O Samuel Lino aqui na ponta é um cara que não conseguiu se provar no Flamengo ainda, né? Embora teve bons jogos, mas tá deixando a desejar. Pode ser um jogo para ele se provar, para ele se mostrar. Luiz Araújo é um cara que fez excelentes jogos pelo Flamengo também. É um cara que é muito querido pela torcida. Pode ser que nesse jogo ele também consiga decidir. Mas a verdade é que esse é o desenho aqui. Pode ser que um ou outro mude, pode ser que durante a partida o Felipe Luiz coloque algum jogador que atuou durante a data FIFA aí, né? Algum jogador que pouco atuou, né? Não sabemos exatamente quem pode entrar ou não entrar, mas possivelmente ele deve usar esse time aqui, né? E se alguém entrar vai ser poucos jogadores, né? Poucos jogadores. Não vamos esperar que o Carrascal entre, que o Arrascaeta entre, que aí vai ser uma questão mais complicada, mais difícil. Mas a gente fica na expectativa para esse jogo. Vocês podem comentar aí o palpite de vocês, o que é que vocês acham que vai acontecer, se o Flamengo vai vencer, se vai empatar. Mas o Flamengo depende pelo menos de um empate ou vitória. Se o Flamengo empatar, ele se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Só não pode perder, que aí se perder o Palmeiras vencer, aí o Flamengo perde a liderança. Então esse foi o vídeo, tamo junto e até o próximo.